Economia compartilhada. Vamos lá. A gente, antes da pandemia, a gente percebia que havia algumas necessidades do tipo, eu preciso ter um carro para ir ao trabalho, eu preciso ter uma casa boa para descansar, a minha empresa precisa ter um escritório que é espaçoso e conveniente, todo ergonômico para trabalhar. E a pandemia nos forçou a experimentar uma realidade bem diferente. Trabalhar de casa, talvez com algumas adaptações para ter silêncio, conectividade interessante, para se comunicar bem, uma boa iluminação. E as pessoas abandonaram o carro por um tempo. Passando a pandemia, né, espero que não venha aí outras ondas pela frente, a gente percebe, peraí, a gente sente falta de estar junto, né? Só que a gente ganhou produtividade no escritório de casa. Eu acho que a gente veio para uma situação mista, em que a gente pode ter mais qualidade de vida, tendo, sim, um tempo presencial no escritório, quando for necessário estar em contato com pessoas. A gente pode trabalhar de forma produtiva de casa, quando precisar de privacidade, silêncio, organização. Algumas pessoas dispensarão algumas estruturas. Eu não preciso ter um espaço próprio no escritório, então a empresa pode ser mais enxuta, gastar menos com aluguel. Eu posso não ter um carro para ir ao trabalho, mas de repente eu posso sim, a minha empresa pode ter um espaço maior para escritório e de repente eu posso ter um carro, mas perceber que esses ativos ficam parados e no uso compartilhado posso diluir o custo. Então, se a minha empresa mantém uma estrutura que é para que todo mundo usasse o tempo todo, por que não fazer uma parceria com outra empresa e parte aquilo virar um espaço de coworking, enfim, algo que possa ser usado de maneira mais flexível, assim como se eu tenho um carro, por que não disponibilizar esse carro para que ele seja usado por outras pessoas quando eu não estou usando? Isso vale para carro, isso vale para qualquer ativo. Há muitos anos eu já falava em finanças que, de repente, você tem uma especialidade, né? Você cozinha, né? Você tem uma cozinha industrial porque você faz algo maravilhoso, bolo. Ou você tem habilidades musicais, você tem um estúdio próprio. A Rivka não vai tocar 24 horas por dia nesse estúdio. Provavelmente, uma semana muito produtiva, você toca 8, 10 horas por dia, metade do tempo, pelo menos, ele fica ocioso. Mas tem gente que gosta de tocar quando a Rivka descansa. Então, por que não, já que você tem esse estúdio, você alugar esse estúdio para quem não possa comprar esse estúdio? Então, essa é a lógica da economia compartilhada, em que eu vou, talvez, investir no meu estúdio. Não, eu vou investir não só no meu estúdio, mas um estúdio com uma qualidade que permita pessoas com menor cuidado, menor zelo, passarem por aqui e não destruírem meu estúdio, né? Ter uma rotatividade e ter maior produtividade. Sabe quando eu aprendi isso? No ano 2000, você lembra dessa época? Não lembra, né? Nasceu bem depois. Mas no ano 2000 eu estudava em Nova York e no inverno eu peguei um táxi e olhei lá pro odômetro do carro, tava lá 360 mil. E o taxista era brasileiro. Eu falei, cara, seu carro já rodou 360 mil quilômetros? Ele falou, não rodei 360 mil quilômetros, isso aqui é 360 mil milhas. Esse carro tem mais de 500 mil de quilômetros. Eu falei, cara, como é que dura? Ele falou, esse carro aqui não rodou tanto. Ele tem 4 anos. Eu falei, mas não para? Ele falou, realmente, o carro não para. Ele é um carro que sequer desliga o motor no inverno, ele falou. Eu falei, fala mais sobre isso. No inverno, se você desliga o motor, tá menos 30 graus lá fora, o carro congela. Então o que ele faz? Ele para abastecer com o motor ligado. O motorista trabalha 8 horas, no final do turno de 8 horas entra outro motorista. E no final das outras 8 horas entra o terceiro motorista, 3 motoristas por dia. Esse carro parava a cada 15 dias para trocar óleo. É um carro que roda sem parar. E o dono do carro ganha muito mais dinheiro com ele do que um proprietário que eventualmente fosse o condutor e usasse só 8, 12 horas por dia. Então, essa lógica de você pôr um ativo para trabalhar é fundamental. No mundo do nem home, nem office, do Thiago Alves, eu acho que a gente está numa realidade agora em que as pessoas não sentem mais a necessidade de ter as coisas, ou quando tem as coisas, não tem o apego de ser algo exclusivo. Nós temos uma economia mais eficiente, em que os custos podem cair bastante quando a gente divide esses custos, ou quando usa parte do custo de alguém que tem a propriedade, e isso faz a gente ter mais possibilidades na vida, né? Eu posso, nesse momento, andar num carro que é o que eu preciso ir para o escritório. No fim de semana eu alugo uma picape, no outro fim de semana um carro esportivo, e tá tudo certo. Eu estou com 3, 4 carros no mês sem ter pago 1 centavo de PVA por ter usado esses carros, né? Então é uma lógica de maior eficiência, de maior inteligência no uso dos recursos.